Olá, turminha, bom dia! Sei que todos vocês já tomaram aquele belo café da manhã, aquele belo banho e organizaram o nosso material para mais uma aulinha, não é isso? Então, joga a preguicinha de lado e pega o material para começarmos. Na nossa aula de hoje, vamos estudar os tipos de rocha. No nosso planeta existem diferentes tipos de rocha e elas podem variar conforme sua forma, seu tamanho, sua cor e até a sua composição. Estas rochas estão presentes no nosso planeta e são usadas pelos seres humanos de diferentes formas. Elas são constituídas por minerais e podem ser classificados em três grandes grupos, como sedimentares, as metamórficas e as magmáticas. Vamos conhecer um pouquinho de cada tipo de rocha desse? Então, primeiro vamos conhecer as rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, tá? Elas são formadas pelo resfriamento do magma e são exemplos desse tipo de rocha o basalto e o granito. Basalto nós podemos encontrar nos calçamentos de rua e o granito em pisos, pias e lavatórios. Temos também as rochas sedimentares, que são originadas ao longo do tempo através do acúmulo de materiais desgastados de outras rochas e que sofrem sedimentação. São exemplo desse tipo de rocha o arenito e o calcário, que são usados na fabricação de telhas, tijolos, vasos e etc. Ainda temos as rochas metamórficas, que são as transformações de rochas magmáticas e sedimentares que se modificam com o tempo. São exemplos desse tipo de rocha, a ardósia e a mármore, que pode ser usada em pisos, escadarias, pias, mesas, entre outros. Vamos conhecer um pouquinho agora mais um pouco sobre esses tipos de rocha e o seu ciclo, ok? Tipos de rochas. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem três tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem três tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo.
Vamos ver agora o ciclo das rochas. O calor do Sol evapora a água, formando as nuvens. A água das nuvens precipita-se como chuva ou neve. A água erode a rocha e os rios carregam os sedimentos. Os sedimentos se depositam sobre o solo plano ou são levados para lagos e mares, onde se depositam como barro ou areia. À medida que os sedimentos se acumulam, a pressão transforma as camadas inferiores em rochas sedimentares. As rochas sedimentares mais profundas se transformam em metamórficas pela ação da pressão e da alta temperatura. Rocha derretida do interior da Terra sobe para a superfície. Parte dele fica retida no subsolo e endurece, dando origem à rocha ígnea intrusiva. Outra parte chega à superfície através de vulcões e fissuras, sob a forma de lava, dando origem à rocha ígnea extrusiva. Algumas rochas ígneas intrusivas são forçadas para baixo pela pressão da sedimentação e se transformam em rochas metamórficas. Essa metamorfose pode ser auxiliada pela energia térmica do interior da Terra. A pressão gerada pela colisão das placas continentais empurra rochas de todos os tipos para a superfície, forçando-as para cima, onde são erodidas. O ciclo inicia-se novamente.